Olá, meu nome é César Tofanini e eu quero demonstrar para vocês nessa apresentação como a gente vai trabalhar com variáveis no C Sharp. A ideia é demonstrar num projeto simples como a gente faz a declaração, como a gente trabalha com os tipos primitivos, como a gente pode fazer a inicialização e exibição dessas variáveis na tela, usando um projeto console application. Para iniciar o projeto, vai lá em File, New Project. A gente vai trabalhar com console application, então pode deixar marcado. E aqui a gente coloca o nome desse novo projeto nosso. Dá OK. O C Sharp já vai criar um projeto para a gente. Bom, a primeira coisa é o seguinte: o que é variável, né? Variável é um nome que a gente dá para uma área da memória que vai guardar alguma informação lá dentro. Para a gente fazer a criação de uma variável, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a declaração dela. Em C Sharp, a declaração de variável é feita usando o tipo em primeiro lugar e depois o nome que a gente quer dar para ela. Por exemplo, a gente vai criar uma variável que guarda números inteiros. A gente pode usar o tipo int, dar um espaço, e qual é o nome dessa variável? Por exemplo, idade. Prontinho, aqui a gente declarou uma variável chamada idade do tipo int. Se a gente quer trabalhar com números de ponto flutuante, os números decimais, a gente pode usar o tipo float. Aí a gente coloca o tipo, um espacinho e o nome da variável, float, peso. E a gente pode usar o tipo string, que em C o tipo string é um pouco complicado porque a gente trabalha com um vetor de caracteres. Em C Sharp o tipo string facilita bastante, que ele realmente consegue representar um conjunto de letras de forma bem mais tranquila do que a gente fazia em C. O tipo que a gente usa para isso é o string. O C Sharp possui 8 tipos de variáveis primitivas. Nessa tabela, a gente pode ver esses 8 tipos. A gente tem o int, para números inteiros, o long, para números inteiros, só que no intervalo maior, o float, para números de ponto flutuante, os decimais, o double, para também números de ponto flutuante, só que com uma precisão maior. Temos o decimal, para valores monetários, string, que é a nossa sequência ou cadeia de caracteres, o char, que igualmente ao C representa uma única letra, e o bool, para valores verdadeiro ou falso. Beleza? É assim que a gente declara a variável. O bool é um tipo interessante que ele pode guardar dois tipos de valores, verdadeiro ou falso. A gente vai utilizar bastante isso quando a gente estiver trabalhando com comparações. Sendo assim, toda variável tem um tipo e um nome. O nome da variável tem que ser texto ou sublinhado. Então a gente pode ter um nome de variável que pode ser começando com o caractere de sublinhado, por exemplo. E pode ter número depois do nome. Então a gente pode chamar, por exemplo, de idade 10. É o nome de uma variável correta. Não pode começar com número. Tem que começar com letra ou caractere de sublinhado, que é esse caractere aqui. Tem que tomar bastante cuidado também com as letras maiúsculas e minúsculas. Uma variável chamada nome é diferente de uma outra variável chamada nome dessa forma. O primeiro nome tem um N minúsculo, o segundo nome tem um N maiúsculo. As duas variáveis são diferentes, então tome bastante cuidado na hora de declarar a variável. Com relação à inicialização das variáveis, é bem tranquilo também. A gente usa o operador de atribuição, que é o sinal de igual. Então, por exemplo, a gente quer inicializar a variável idade 10 com o valor de 30 anos, por exemplo. Então, é só colocar o número 30 e sempre colocar ponto e vírgula na frente. A gente quer inicializar a variável nome com
o meu nome, César Toffanini. Variáveis do tipo string tem que estar entre aspas, com ponto e vírgula no final. A gente quer inicializar a variável bool, que é aprovado. A gente pode usar dois tipos de valores. Falso, que é o false. Poderia inicializá-la com false ou com true, quer dizer verdadeiro. Também é possível. As duas formas de inicializar ela. Então ela só pode aceitar dois valores. A variável float aí, que chama peso, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Se eu colocar peso igual, por exemplo, 98,5, ou seja, 98,5 kg, o que vai acontecer? Está vendo que ele ficou com um sublinhado vermelho? Ele está falando que você está tentando colocar um tipo double, vejam aí, dentro de uma variável float. Isso não é possível. Ele até dá uma dica: utilize o sufixo